Iluminação natural, um dos pontos mais importantes quando a gente está falando de renderização e um fator determinante para o seu resultado final. Se você erra nessa etapa aqui, é impossível você ter qualquer tipo de bom resultado lá no final. E a verdade é que a gente tem duas formas principais de fazer esse tipo de iluminação. A primeira vai ser através da Sunlight, que é aquele tipo de iluminação que normalmente já vem no seu motor de renderização como uma forma de iluminação nativa e procedural. E a outra são os arquivos HDR, que são arquivos de iluminação externos que permitem que você faça iluminação através deles. E nesse vídeo aqui eu quero te explicar a diferença entre esses dois e te explicar como utilizar cada um deles em diferentes softwares. Então eu vou te mostrar como você faz a utilização da Sunlight e dos HDRs no Corona Render, no Enscape e também no V-Ray para SketchUp. E aí pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Projeto Jovem Arquiteto. Meu nome é Pedro Greg, eu sou arquiteto, fundador aqui do Projeto Jovem Arquiteto, e eu já quero pedir para você deixar o seu like agora, no começo do vídeo, porque eu sei que lá no final você vai esquecer. E se você gosta desse tipo de assunto, arquitetura, renderização, softwares, projetos, se inscreve no canal, porque a gente está sempre colocando conteúdo novo por aqui, e eu tenho certeza que vai te ajudar pra caramba. A gente vai dividir esse vídeo aqui em 3 etapas. Na primeira etapa a gente vai conversar sobre a diferença entre esses dois modelos de iluminação natural. Na segunda a gente vai entender como fazer cada uma delas, e lá na terceira etapa eu vou dar minha opinião e falar qual que eu acho mais interessante em cada um dos casos e qual que eu utilizo nos meus projetos. Vamos entender então a diferença entre eles, pessoal. Começando pela Sunlight, a gente tem a luz do sol. Não me diga! A Sunlight é um tipo de iluminação que já vem de forma nativa na maioria dos motores de renderização. Você vai ter ali o pontinho de luz do próprio software e a partir daquilo ali você consegue de forma muito simples fazer a sua iluminação natural, fazer variações no horário, variações na rotação, intensidade das sombras, nitidez e difusão das próprias sombras. Então você consegue criar muita variação utilizando a Sunlight. Você consegue fazer basicamente qualquer coisa em qualquer horário do dia, em qualquer rotação aí, qualquer orientação solar, quando você está utilizando esse modelo de iluminação. É extremamente simples e normalmente só de você dar um cliquezinho ali para renderizar, você já vai estar observando a Sunlight do seu modelo em funcionamento, obviamente que dependendo do software que você está utilizando. Do outro lado, a gente tem os HDRs, que é onde mora um pouquinho mais da dificuldade do pessoal, porque os HDRs não necessariamente são uma forma nativa de iluminação, são arquivos de imagem. Para vocês entenderem de forma extremamente simplificada, os HDRs nada mais são do que arquivos de imagem que vão permitir que você faça a iluminação do seu projeto a partir daquela fotografia. Uau! Esse tipo de imagem preserva as informações de iluminação e intensidade de luzes do momento em que a fotografia foi tirada. É como se você estivesse realmente pegando o seu modelo e levando para dentro de uma fotografia. Dessa forma, todas as nuances de luz e sombra que foram tiradas ali naquela foto vão interferir diretamente no seu projeto, e isso pode trazer um aspecto muito bonito e muito único para a imagem que você está fazendo. O grande porém dos HDRs é que você não vai ter a mesma liberdade que você tem quando você está utilizando uma Sunlight, onde você pode mexer com a altura, com a intensidade das luzes e todos esses parâmetros. No HDR você tem basicamente uma fotografia, e se você quiser trocar o mood, você tem que trocar aquela fotografia. Mas a grande vantagem é que existem muitos arquivos HDR espalhados pela internet que vocês conseguem baixar de forma totalmente gratuita. Então tá tudo certo, né, gente? Vocês entenderam a diferença entre esses dois modelos de iluminação, e para eu ter certeza que tá tudo certinho aí na cabeça de vocês, comenta aqui embaixo o hashtag eu entendi. E agora sim a gente pode ir então para a tela do computador para eu mostrar para vocês na prática como que a gente faz a utilização desses dois tipos de iluminação natural em 3 softwares diferentes. Vamos começar com o Enscape aqui, que é o mais simples de todos, gente. Vocês vão clicar para iniciar a janela de render e depois vamos aqui abrir as configurações visuais. Uma coisa muito importante de vocês entenderem é que vocês conseguem fazer a configuração do horário do dia através aqui, ó, da janelinha do Sketch mesmo. Então, mudando através aqui, você também consegue fazer isso, ou você também pode fazer clicando nas teclas U e I do teclado de vocês, tá? Então ele vai fazendo aí, ó, toda essa passagem de tempo, variando entre amanhecer, anoitecer e também um sunset, né? Porém, as configurações ficam aqui na aba de céu. Vocês podem vir aqui embaixo e, por exemplo, aumentar a densidade das nuvens, aumentar a variação
dessas nuvens, aumentar a quantidade de cirros ou diminuir, que são essas nuvens mais altas, que ficam muito bonitas no render, né? Vocês também podem aumentar aqui, ó, a quantidade de aviõezinhos passando no céu, né? Se a gente virar essa câmera, a gente vai ver que tem bastante aviãozinho aqui no céu, olha só, parece uma guerra ali, né, acontecendo. Mas, vamos continuar aqui, ó, latitude, né, a posição das nuvens, longitude. Então tudo isso pode ser feito através daqui. E você também tem mais algumas opções, ó. Se você clicar no Ctrl e no U, por exemplo, ele vai mexendo aqui com a rotação do seu sol. Então você consegue fazer tranquilamente aí qualquer horário do dia que você quiser, né? Por exemplo, quero as sombras vindo daqui, mas eu quero uma sombra um pouco mais caída. Aí você chega aqui, ó, vem aqui e vai trazendo mais para um final de tarde, ó. Tudo isso aqui é perfeitamente alterável, gente, e isso que é uma das grandes vantagens de trabalhar aqui com a nossa Sunlight. E se eu quiser um HDR, Pedro, dá para utilizar? Sim, dá para utilizar, mas vocês vão lembrar, pessoal, que eu comentei com vocês lá no comecinho do vídeo que o HDR é um arquivo, então vocês precisam ter esse arquivo para que vocês consigam fazer esse tipo de iluminação, e para isso vocês precisam fazer o download de um arquivo, né? Eu tô utilizando aqui o PolyRaven, eu acho que é o site mais conhecido de HDRs, justamente por ser totalmente gratuito. Você só precisa clicar aqui e fazer o download do arquivo que você quiser. Um ponto muito importante é que quando vocês forem baixar esses arquivos aqui, gente, que vocês já entenderam que são imagens em 360 graus que vão fazer a iluminação do seu projeto, vocês olhem não só se ele vai ficar bonitinho, né, se tem um sol bacaninha. Dá uma olhada também, ó, nas sombras. Percebam que se a gente comparar esse aqui com esse, por exemplo, a gente tá falando de uma sombra bem mais difusa nesse primeiro e de uma sombra bem mais marcada aqui nesse segundo. Então não é só se você quer de dia ou de noite, né? Olha só, aqui você tem uma coisa mais amarelada com uma sombra bem difusa. Olha como fica bem diferente. Então essa é uma das grandes vantagens do HDR. A gente traz aspectos muito variados e muito únicos para o nosso trabalho. Eu vou baixar aqui no exemplo este aqui, tá, gente? Ó, eu vou clicar nele, vocês vão escolher o tamanho do arquivo. Então vocês podem escolher o arquivo de 1K até 20K. Lembrando que quanto maior o arquivo, mais pesado e consequentemente mais demorado vai ficar no seu render. Então coloca aqui um de 8K, por exemplo, já vai ser suficiente. Deixem no arquivo .hdr e aí façam o download. Eu já fiz aqui, então tudo que eu vou fazer é trocar aqui, ó, na fonte. Reparem onde eu tô, céu, fonte. Eu vou trocar de terreno branco para skybox. Fiz isso, no meu caso, já veio com HDR aqui, tá, pessoal? Mas eu vou tirar para puxar junto com vocês, ó. Vocês vão clicar nessa opçãozinha e vão puxar o HDR que vocês acabaram de baixar. Fez isso aqui, ele já vai trazer aqui o HDR, e uma das coisas mais importantes é você marcar essa opçãozinha aqui, ó, ponto mais brilhante como direção do sol, porque aí ele vai alinhar o sol do sketch com o ponto mais brilhante daquele HDR, e aí ele vai entender que aquele pontinho ali que tá fazendo a iluminação. E vocês também podem mexer no brilho, isso aqui vai ser bem importante. Às vezes, gente, você coloca um HDR, ele fica desse jeito aqui, ó, aí você vai pensar, feio pra caramba, o Pedro falou que era bom o HDR. Não, gente, vocês têm que fazer algumas configurações também, ó. Puxa no brilho, se quiser mexer na rotação, vocês podem fazer isso através daqui também. Bem facinho, né, mexer com isso aqui. E eu tô mostrando primeiro no Enscape, porque aqui fica bem visual de vocês entenderem tudo que a gente vai fazer nos outros dois softwares, né, que são um pouco mais lentos por serem softwares CPU, mas o conceito é basicamente o mesmo. No V-Ray a gente tem exatamente as mesmas possibilidades, só que muda um pouco o jeito de fazer. Eu vou abrir aqui o Asset Editor, e aqui é o seguinte, galera, tudo que tiver aqui nessa abinha Environment é o que vai fazer o controle do ambiente. E se eu clicar aqui, ó, olha só quem tá aqui pra mim, a nossa Sunlight. Então a nossa iluminação pode ser feita através daqui. Tanto é que se eu mandar renderizar agora, vocês vão perceber que eu já vou ter uma luz aqui acontecendo. Então olha só, isso aqui é a luz de acordo com as configurações de momento que eu tenho na abinha aqui da minha Sunlight através do Environment. Muito importante também vocês saberem o seguinte, essa configuração eu entrei através do Environment, mas dá na mesma e é até mais fácil se você fizer isso através daqui, ó. Vem na caixinha de luzes e vai aqui, ó, na Sunlight. Perceberam que é a mesma coisa? Então através daqui a gente consegue fazer essas configurações. Vamos mexer na rotação desse sol, tá, gente? A gente faz isso através daqui, ó. Então eu trago para cá mais ou menos, e aqui eu mexo na angulação, ó. Eu posso trazer através daqui e percebam que o pininho aqui vai mexendo, né? Ele vai movimentando. Ó, então eu vou deixar um sol mais caído assim. E olha que 10, pessoal. Se eu abaixar um pouquinho isso aqui, vamos abrir aumentar essa aba, ó, e vir aqui embaixo, eu tenho aqui as nuvens. Eu posso desligar e ligar as nuvens, por padrão ela vem desligada. E aí eu posso mexer exatamente nos mesmos parâmetros que eu tenho lá no Enscape. Eu tenho aqui, por exemplo, a densidade de nuvens, eu tenho aqui a variação dessas nuvens, a quantidade de cirros, eu tenho a altura, tudo isso pode ser alterado através daqui. Vamos deixar aqui numa configuração padrãozinha, ó, tipo aqui, eu acho que já vai ficar legal.
para a gente ter uma primeira visualização do que a gente está fazendo aqui com a nossa Sunlight no V-Ray. Eu desliguei todas as texturas, tá, gente, para ficar mais rápido, mas olha que bonito que já fica essa iluminação. E tudo isso de forma procedural, galera, sem depender de nenhum tipo de arquivo externo. Você já consegue fazer isso aqui e fazer essa variação também no horizonte, no céu, em tudo que você quiser você consegue fazer através aí da sua Sunlight. Que demais! Agora, se você quiser usar um HDR, você vai ter que fazer alguns passinhos bem simples aqui. Você vai desligar a sua Sunlight, porque você não quer uma luz duplicada na sua cena, e você também vai desligar aqui o background do environment. Depois que você fez isso, você vai adicionar aqui uma Dome Light, e agora você vai abrir de novo as configurações de luz e vai lá na sua Dome Light que você acabou de posicionar. Fez isso aqui, é só puxar aquele mesmo arquivinho lá que você já baixou. Clica aqui, ó, e pega aquele arquivinho, galera. Abrir. E, mais uma vez, as configurações que você vai ter aqui, elas vão se limitar à intensidade, que você pode mexer através daqui. Eu já fiz um teste e sei que aqui vai ficar bom com 20. E a rotação. Às vezes esse preview aqui engana um pouquinho, tá? Então eu posso entrar aqui no meu environment, né? Abrir aqui o texture placement e através do rotate H eu posso fazer a rotação. Mexam sempre aqui, tá, gente? Nunca mexam aqui no rotate V, senão você vai rotacionar na vertical e não é legal fazer isso. Agora eu posso mandar renderizar e vocês vão ver que eu tenho outro aspecto na minha cena, dessa vez sendo iluminado pelo HDR. Percebam que a fachada ficou bem escura. Por quê? Porque eu tenho que rotacionar um pouco isso aqui e aí fazer um novo teste para aí sim ver como que vai ficar com essa luz batendo de cara aqui na fachada, né? E tá lá então, gente, olha só. Agora a gente já tem a nossa cena iluminada pelo HDR no V-Ray para SketchUp. O passo a passo é basicamente esse que você vai fazer. E se você gosta desse tipo de conteúdo, você precisa conhecer o PJA+, que é a plataforma de cursos por assinatura do Projeto Jovem Arquiteto. Ali você vai encontrar curso de todos esses softwares aqui de forma aprofundada. Sim, gente, não pensem que porque é uma plataforma, vocês vão encontrar algo básico ou superficial por lá. Todos os cursos têm mais de 20, 25 horas e são extremamente aprofundados para você chegar no nível de detalhe realista, independente do software que você escolher utilizar. É o primeiro link aqui na descrição e é o melhor custo-benefício do mercado. Não tem por que vocês ficarem comprando cursos separados por aí, gastar seu tempo procurando por muitos cursos e também o seu dinheiro com vários deles aí. Você pode encontrar tudo direto no PJA+. Clica no link aqui da descrição e vem fazer parte da maior comunidade de jovens arquitetos do Brasil. E vamos então para o último software, né, gente? Agora a gente vai ver como que tudo isso funciona aqui no Corona Render, né? O tão temido 3ds Max aí. Mas vocês vão ver que é exatamente o mesmo passo a passo, galera. Só que aqui a gente precisa posicionar essa luz do sol. Então eu vou pegar aqui, ó, clicar no solzinho e aí eu vou escolher onde meu sol vai ficar. Eu vou colocar ele aqui e apontar ele para lá, ó. Fiz isso, aí eu arrasto para a direita para subir, para a esquerda para descer. Então, ó, coloquei ele aqui e tá lá, esse solzinho aqui que tá iluminando a minha cena. E aqui no canto direito eu tenho meus modificadores. Eu tenho que clicar aqui, tá, galera, ó, adicionar Corona Sky ao environment. Mas antes disso, só deixa eu fazer um último passo aqui, ó. Vou abrir aqui a aba Cine e marcar essa opçãozinha, ó. Eu quero controlar o meu céu através daqui. Olha quem que tá aqui, gente. Vocês acabaram de ver lá no V-Ray Environment. Então eu quero controlar através daqui. Se eu deixo marcar essa opçãozinha, ele vai ser controlado através de uma outra abinha, né, que vai ser essa abinha aqui. Para centralizar tudo, eu prefiro deixar aqui, ó. Então, clico aqui e agora adicionar Corona Sky ao environment. Beleza. Agora eu já consigo fazer, a minha iluminação já tá sendo feita pela minha Corona Sun. Eu vou só abrir aqui, ó, a abinha de configuração de materiais, porque tem um macetezinho legal aqui para fazer junto com vocês. Vocês podem pegar esse carinha aqui, ó, e arrastar ele para dentro aqui de um slotzinho desse. Coloca como instância. E agora, gente, vocês têm as mesmas opções que você tinha lá no V-Ray, galera. Vamos fazer um render em tempo real aqui e vocês vão conseguir observar isso na prática. Olha só que 10 isso aqui, gente. Vocês vão ver que a cena aqui tá um pouquinho mais completa, né? Porque eu configurei ela pelo Corona, beleza? Mas, de qualquer forma, ó, ela vem sempre bem forte, né? Então é só você chegar aqui, ó, e diminuir um pouquinho a intensidade. Olha que bonitona que fica a cena. E eu não fiz nada. Eu só coloquei o sol ali na altura que eu queria. E as mesmas coisas aqui. Eu tenho a intensidade, eu tenho o turbidity, se eu quiser deixar a cena um pouquinho mais amarelada, mas vamos ver o que a gente viu nos outros softwares, né? Eu tenho, por exemplo, aqui, ó, as nuvens, então eu posso ligar aqui as minhas nuvens e elas já vão aparecer aqui no nosso render. Olha que bonitão. A gente já consegue fazer aquela mesma variação que a gente fez ali no landscape, só que dessa vez a gente faz aqui usando o Corona Render. Vamos fazer assim, ó, vamos diminuir aqui, eu gosto de fazer isso aqui às vezes, ó, colocar 0,2 no amount e aqui a gente coloca em 1, que é no cirrus, né?
e aí a gente consegue fazer aquele céu com aquelas nuvens mais altas, beleza? Então a gente tem aqui também a Sunlight, né, no caso aqui a Corona Sun, dessa vez dentro do Corona Render, bastante flexibilidade aí nas configurações. E por último, vamos ver então o HDR, né, pessoal? Olha só, é bem tranquilo aqui o passo a passo. Uma vez que você já entendeu que é aqui que você vai fazer a sua iluminação natural, vamos só zerar a nossa configuração, né? Então dá um clear aqui, beleza? Agora você não tem mais iluminação natural no seu environment e vamos buscar então aquele HDR. Para buscar o HDR é basicamente o mesmo passo a passo do V-Ray, só que aqui é interessante você colocar um Color Correct antes para você ter as configurações de exposição, de brightness e tudo mais. Então, ó, coloca aqui um Corona Color Correct e arrasta ele para cá, ó, para você fazer as configurações através daqui. É sempre assim, tá, gente? Através daqui você coloca, através daqui você configura. Beleza, ó, já tem aqui o Corona Color Correct, agora você clica aqui e puxa aqui, ó, Corona Bitmap. Agora é só puxar aqui o seu arquivinho .hdr, ó. Clicou nele, dá um Open. Fez isso, dá um ok aqui, já vai estar fazendo aqui a configuração. Um passo muito importante que eu não sei se vocês repararam, quando você puxa isso aqui daqui pra cá, ele tem que vir como instância, tá, gente? Se não for como instância, não vai dar certo, ó, vou fazer de novo, ó, traz pra cá. Ó, deixa eu pegar outro slotzinho aqui, ó. Pegar daqui pra cá, ó. Deixa marcado aqui instance, tá? Senão não vai dar certo. Esse aqui é a mesma coisa. Beleza. E aí, olha só o que a gente tem aqui. A gente tem aqui o brightness, a gente tem aqui a saturação, a gente tem aqui a exposição. Se a gente quiser mexer no brilho, é através daqui na exposição mesmo, né? O brilho acaba sendo aqui, mas para efeito de compreensão acaba ficando claro assim. Vamos colocar aqui para renderizar em tempo real pra gente ver o que a gente tem. Bom, gente, olha só o que aconteceu aqui. Lembram que lá no V-Ray eu tive que desligar a Sunlight para que desse certo, a gente ficasse só com uma iluminação? Aqui, como eu posicionei a minha Sunlight, ó, ela tá bem aqui ainda, tá vendo? Então eu tenho que desligar ela também. Vou chegar aqui e desligar. Agora sim, se eu vier aqui na minha imagem, eu tenho só o meu HDR funcionando. E aí a gente tem que mexer com a exposição dele. Vamos colocar aqui, por exemplo, ó, 3, para ver o que acontece. Beleza, olha como com 3 ali, né, já mudou a cena bastante. E aí a gente vai fazendo então essas variações. E aí, se você quiser mexer na rotação, você vai entrar aqui no mapinha dele e você vai fazer isso através daqui, ó, Rotation em graus. DG significa graus, tá, galera? E você vai variar isso de 0 a 360. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, 50 graus. Vocês vão perceber que já vai mudar tanto a iluminação quanto o background. E aí, então, você já tem aí variações podendo ser criadas a partir do seu arquivo de imagem .hdr. Vamos entender agora alguns pontos de cada um desses dois tipos de iluminação. Primeiro, vocês viram que o HDR é um tipo de iluminação que depende de um arquivo, ou seja, ele acaba sendo um pouco mais pesado, ele pode travar ali o seu render quando você está usando HDRs muito pesados. Então é interessante vocês saberem fazer isso de forma otimizada, não vai ficar usando arquivo de 20K, por exemplo, se você não vai ver o seu HDR no background. Muitas vezes um arquivo de 8K, 16K já vai ser o suficiente para você representar ali a sua cena. Do outro lado, vocês perceberam que a Sunlight dá muita possibilidade de customização, você fica livre para fazer basicamente o que você quiser. E aí talvez alguns de vocês estejam achando que a Sunlight compensa muito mais, né? Porque além dela dar mais liberdade, ela também não tem o mesmo peso. Só que não é bem assim, tá, gente? Porque ao mesmo tempo que a liberdade de fazer o que você quiser é algo muito positivo, ela pode te atrasar em muitos casos. Então eu vou falar aqui o que eu normalmente faço. Eu tenho um templatezinho salvo aqui no meu computador que já tem um HDR que eu gosto de utilizar nas minhas cenas diurnas, por exemplo. Então eu sei que aquele HDR naquela exposição, naquela rotação fica legal. Quando eu quero fazer uma cena mais rápida, aquela cena que é para apresentação para cliente, às vezes ali para uma aprovação, eu faço utilizando esse template. E esse template tem um HDR. Quando eu quero fazer alguma criação, alguma coisa mais livre ali, eu uso a Sunlight. Mas isso sou eu. Tem muita gente que usa só HDR, tem muita gente que usa só a Sunlight. Os dois são igualmente eficientes e é você quem vai ter que saber qual você vai utilizar e qual se adapta melhor para o seu tipo de trabalho. Então é isso, tá, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha ajudado vocês de verdade. E se você ainda não deu o joinha lá no começo do vídeo, faz isso agora, tá, gente? Só não vai embora sem deixar o seu like, porque você ajuda muito a gente quando você faz esse simples gesto que em um segundinho você consegue concluir. Espero muito que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!